O que vocês estão achando de toda essa zona? Vocês estão torcendo pro Bolsonaro ou pro Lula? Tô torcendo pra briga, né? Torcendo pra briga. Mas tá aí compartilhando tudo certinho, até o pessoal enxergar. Eu não participo muito da briga, eu só compartilho bastante lá sobre o Congresso pra gente ver logo plasmar esse... E o que vocês têm? Vocês têm assistido o quê? de- YouTube? Vocês assistem... O que vocês assistem na Fico vida? mais vendo no YouTube. Até umas boas séries que você recomenda, mas eu tento pegar, eu tenho uma dificuldade pra sintonizar. Mas eu lembro que você falou muito de uma série de jogos, eu tentei ver, assim, vi uma parte. Ou outra série sobre as descobertas arqueológicas da Amazônia, assim. Eu tento fisgar, mas eu gosto mais de ver YouTube mesmo. Assim, Aquela é legal, cortes né? de podcast, e às vezes um cada outro interessante, assim, que tem ligação com a verdade, aí Vai, acaba vai, vendo. vai mostrando ali, né, na Sim. própria timeline, vai mostrando o que tem a ver com o que você viu, né? Sim. O que é bom e ruim, porque não aparece nada muito além. Então, você fica fechado, A gente né? fica você quer sair, parece até. Você fica na sua Exatamente. bolha muito tempo. Só, caramba. E você também vê mais YouTube? Eu vejo TikTok, bastante TikTok. Eu vejo bastante a galera também que tá buscando a verdade. Eu gosto de comentar bastante. Eu vejo as pessoas falando que sabe que o Brasil é rico e tudo mais, só que eles não têm noção que é comandado pelos gringos ali. Eu vou lá e comento, apresento o Congresso Online. Fico mais nessa parte. Né? Eu tenho assistido... Eu assisti a série inteira do Chaves agora. Vocês assistiram ou não? Não, depois vocês dão uma do X-Espírito lá. Beleza. Eu tava vendo... É que eu gosto dessas coisas. Quem gosta, né? Quem não gosta de Chaves não adianta. Mas foi um bug aquilo ali também. Cara, fez muito sucesso. Acho que talvez uma das... Passa até hoje, né? Acho. Tá no Netflix, estreou lá. Eu assistia Assim, demais quando era criança. Tinha DVD, assistia muito, tanto. Eu não aguento ver mais. Nossa, Eu assistia demais isso. eu também Eu vi assistia muito. demais isso. Eu via quando demais. passava, Na mas TV mesmo. na época do... SBT sempre que calhava, né? Sim, sim. Até hoje acho que deve passar. Mas tá uma polêmica que os falam que é mentira, não dá pra acreditar direito. A mulher agora, a Dona Florinda, vai processar eles. Oxê. Pô, a Dona Florinda continua chata. Ela lança gentalha fazendo coisa da minha vida. Coitado. Mas uma loucura a história ali. E foi até próximo que eu conheço o cara que trazia eles direto. Eu perdi maior chance de ter conhecido todos. Se é que eu não conheci algum no mesmo ambiente, acho que não, cheguei. Mas toda hora eu tava aqui com... Fala até que os dubladores, É. né, eles ficaram bem famosos, assim, É. porque, né? E por trazia- interpretarem as vozes ali. Sim. Eles vinham direto. Vem ainda, né, alguns. Sim. Mas, velho, também parece que faz... Os caras são eternos, né? Puta que Engraçado que a geração mais nova não conhece, assim, Não- né? é verdade. Até Nossa, é verdade, eu né? tenho no meu Molecada, se coletivo, falar- assim, Não Agora conhece, a né? Anitta agora. Luiz Sassão, Nossa. esses eles conhecem. É. Não existe mais humor sem a putaria, né? A zona ali pra valer. O Chaves tinha essa brisa, né? Às vezes tem umas piadas meio toscas porque a tradução também causa, né? Tem certa coisa que não dá pra traduzir direito. Faz sentido só pra eles. O seu... Isso explode. Várias séries é assim, que você vai ver, eu tava vendo dublado, aí o Big Bang Theory tava passando no YouTube. Aí dublado tem várias coisas que não faz muito sentido com que... tem que ter uma referência certinha. Com o original, né? E olha que os dubladores brasileiros são bons, hein, mano? Os caras são bons dublando. Adapta bem ali. É. Além de dublar, ainda adapta bem. Né? Sim. Mas tem coisa que não tem como. Eu tô perguntando pra todo mundo, pra saber. E ouvir, vocês estão ouvindo o quê? O que vocês ouvem de música na vida? Minha playlist, mas é muito aleatória. Tem todos os tipos de música. Rock, até trilha sonora de filme, orquestra. Escuto muita coisa. Muito aleatória a minha playlist. Acho que tá Muita coisa. O que eu peguei mais pra ouvir agora, até tá recomendando com a Fabiana, minha companheira ali, era música clássica, assim, nunca peguei pra ver. Você tem que ouvir a rádio ADL, pô, toca toda hora. Eu tô ouvindo bastante até, de manhã, como fica muito rotineiro, eu tô sintonizando ali. A gente ouve tá todo legal. dia agora o dia inteiro, porque fica na FM lá. Ficou bem melhor o aplicativo. É? O sinal funciona bem melhor assim, até oscilação de Da internet. hora, bom saber. Ele é melhor. Da hora, da hora. O bom é que a rádio ali, você viu, a internet caiu, a rádio, quem tava na rádio ouviu tudo. É. Nossa, perdeu um Tem monte que de fazer teclônica uma lá, fiquei rádio puto, daquela. que eu falei um monte de coisa importante no final lá, em relação ao sacrifício, do porquê, né? E Ah, na última live. de ir tapando ali o ponto zero da morte com sacrifício, desde Adão, e que eles foram no ponto zero onde não era pra ir, no meio do jardim, né? Faz até sentido cientificamente que a gente explica. Certo. E aí teve que repor com a morte, passou a morte pro reino anterior. Porque os caras contando, parece que Deus é um sádico. Alguém errou, então alguém bonzinho vai morrer. Desconta no Parece bicho, uma maldade injusta, né? Sim. Então se você parar pra analisar o processo, já é por misericórdia,
justamente para prolongar aquele processo de morte, de ir no vazio, é que o eco foi sendo repassado e tolerado pelos reinos anteriores. Então eles faziam sacrifício vegetal, animal, já ia ter aquela sensação ruim de desperdiçar, de jogar algo no vazio. Ó, colhi tudo isso que demorou pra caramba pra crescer, pra ir pro vazio, vai tacar um fogo. O bichinho favorito que demorou tudo isso, vou ter que tacar fogo, mandar pra... Entendeu? Você tá lidando com o vazio cientificamente. Sim, sim. E isso vai suprindo aquele ponto durante toda a jornada de vivente a vivificante, que vai ter nesse dobramento de Adão e de todas as suas gerações, que é o que a gente conhece, é bíblico, até chegar em Cristo. E você vê que aquele sacrifício já não era mais suficiente de você jogar mineral, vegetal, animal no vazio. Já não estava mais tapando aquele buraco da espiral, né? Que era para tapar aquele pilar. Por quê? Tudo é eco, tudo é movimento. Então, quando no começo você joga aquele sacrifício no vazio, vai te dar um impacto de caramba, vai te dar uma bad. Agora imagina a repetição, o cara erra, joga de novo, o cara erra, joga, o cara fica rico. Mas não faz falta nenhuma. Aquele bicho ali ou aquilo ali, o cara nem vê, manda o empregado, aí não sei o quê. Você percebe que o sacrifício começa a não fazer mais o sentido no coração, na alma, psicológico, pra tapar aquele vazio onde eles foram. Naquele ponto zero, onde começa a dar aquela esquizofrenia, onde começa a desfazer a realidade, né? Pra gente que estuda aqui. Então, já não fazia o suficiente, já não era mais o bastante aquela entrega animal e vegetal. Justamente porque Jesus acusou os talmudistas de serem frios, de não terem amor nenhum, não entenderem nada em relação a Deus, que era pura frieza de lei de homens o que eles punham ali. Então, a partir daquele momento, o que impactaria a coerência, a consciência lógica, que já estava fria? Você vê que saiu do reino vegetal, de Caim, o animal de Abel, daquela entrega, daquele sacrifício, tudo que eles passaram milênios fazendo sacrifício. Aí você pega, dá o quê? 4.000 anos? Até Jesus. Aí fazendo esses sacrifícios, agora com mais 2 desde Jesus, já está 6, que entraria no 7, né? Então você vai de 2 em 2. Aí bate certinho. Aí você vê que aquele sacrifício, para tapar aquele ponto zero da morte, transbordou do reino vegetal, animal, pro reino humano. Só a própria consciência messiânica, só a própria coerência já transbordando daquela reunião que agora era Israel, que veio desde Adão, todo aquele transbordar. Só o próprio Messias, ou o próprio transbordar do melhor deles ali, conseguiria segurar aquele ponto no vazio. Por isso que o sacrifício de Cristo ali eliminaria os sacrifícios de animais e todos os outros sacrifícios, todas as outras oferendas. Porque aquilo que não dava impacto mais no povo, se fosse o bicho, o reino anterior, vegetal e animal, não dava aquele impacto mais. Não mudava nada, não alterava nada. Olha o que foi necessário para alterar alguma coisa, o impacto em Israel. Eles do nada descobrirem que eles jogaram no fogo, em sacrifício, o Messias deles. O melhor deles. O impacto que um dia deu no cordeirinho, que era um símbolo de Jesus. A igreja explica que é um símbolo de Jesus, mas explica por quê. Né? As denominações. Eles nem sabem. Então fala, é um símbolo de Jesus, sacrifício é um símbolo de Jesus, mas não faz sentido nenhum. Aqui vocês estão entendendo o sentido pleno, científico. Então era um símbolo, por quê? Era algo que ia no lugar, foi se tornando cada vez mais intenso, vai perdendo o seu contraste, né? Ao ponto de, para gerar aquele impacto que com a pureza gerava, eles tinham pureza suficiente para ter aquele impacto ali, se tornaram tão poluídos, tão pesados, ao ponto desse impacto, esse eco transbordar para o reino humano, passar por todo o reino humano deles, que eles já estavam fazendo sacrifício humano, como a gente bem sabe, de vários sentidos talmúdicos aí, que aparecem coisas estranhas, e chegar no Dévico, que é o melhor deles, do reino humano, o rei deles, o melhor deles, o que sobrou de bom dali, já não cabia mais ali, foi jogado fora, o Messias. Por até onde deu, né? Esse Messias foi no lugar do Cordeiro, é o Cordeiro abatido, do sacrifício, morrendo no lugar deles. Por quê? Literalmente, quando eles se derem conta disso, eles vão ter esse choque tremendo de, cara, matamos o Messias. Porque na Eles do nada vão ver que estão sendo salvos até agora por esse Messias. Nós matamos o Messias e vivemos do sangue dele até agora. E graças a gente ter matado ele morrido no nosso lugar, a gente está tendo a chance agora de ver isso e ser salvo. Ou seja, o Cordeiro morreu no nosso lugar. Literalmente. Tá entendendo? Na história, se cumprindo agora. Israel agora vivendo porque o Cordeiro morreu no lugar deles.
E o nome desse cordeiro uniu as nações, a cristandade e protege Israel, reviveu Israel, protege eles até agora. Você percebe no fato, tudo que a igreja conta de forma simbólica, a gente, de forma inegável, a relação ao sacrifício, o símbolo a Cristo e como isso salva de fato, não só na teoria, ele morreu por nós e salvou, não, estou explicando no fato. O Espírito de Deus que diz isso, né? Tipo, você está protegendo Jesus, e o Espírito de Deus está sobre você mesmo. Na verdade, exato, isso inclui Israel, porque essa proteção vai... Quando Jesus é protegido, Jesus também está protegendo. Quando a gente está defendendo Jesus, quando você acredita em Jesus, quando você fala, eu acredito em Jesus, você está dando foco. Você está colapsando onda ali, você está dando força para aquele ponto vibracional. Está dando a vida. Entregando ali, dando a chance de um ponto em comum existir. Ainda que não fosse real, seria. Né? Então, quando você faz parte desse corpo, esse corpo, você está com o seu tom, com a sua fraçãozinha de luz, sua cor, você está dando força para a luz. Com um pouquinho do tom de cada um, a luz é a luz, poderosíssima. E daqui, ela abastece cada tom também. Então, Jesus se fracionou nas cores, as cores se unem e traz Jesus de volta. Certo? E Israel está totalmente no meio dessa jornada. Porque a queda da tenda de Judá é a salvação do resto do mundo, dos gentios. Aí os gentios se salvam e elevam Judá de novo e Israel de novo. Que é a promessa. Então você vê que é sobre a consciência se realocando. Dentro da prisão limitada, que te atrofia, te dá desespero. A liberdade absoluta, que dá esquizofrenia, te dá desespero. E o reino perfeito de Deus, entre essas duas intensidades. E sem o trauma a gente não consegue... Exato. E aí sim, ele é o alfa e o ômega. A injustiça se tornando justiça. Desde aquele que está fadado a ser errado desde o começo, e o fadado a estar certo desde o começo. Quem é mais coitado, eu não sei. Mas quando você junta alfa e ômega, aí é Deus no violeta. Aí você tem a missão messiânica. Aí você entende esse processo luciferiano de verdade, de portar a luz. Não um negócio satã. Porque o satã seria essa essência emocional, que é puxar pro vermelho. Aí o anjo azul, você poderia puxar para Miguel, ou Jesus quando você puxa para Miguel, porque Jesus às vezes tá para satã também. Quebrando tudo, xingando, amaldiçoando, falando que vai voltar com a ira. Nossa, até cuspi aqui. Voltando com a ira já babando, né? Fala em ira, pronto. Voltando com a ira, destruindo tudo. Pô, que Jesus é esse santo, que vai chegar com a ira, queimando todo mundo, e todo mundo tem que se esconder na montanha. Caramba, cadê o anjo aí? Então você vê que às vezes Jesus tá satã, às vezes Jesus tá bonzinho. Entra no templo, quebra tudo, xinga todo mundo. Essas duas intensidades são administradas quando em comunhão. Alfa e ômega, por isso que ele é o alfa e o ômega. Porque essas duas coisas que seriam injustas se tornam a justiça no eu sou, no livre-arbítrio. Entre essas duas opções extremas, você tem o infinito das cores. Literalmente, entre o azul e o vermelho, você não tem todo o degradê. O infinito. Porque aqui é o violeta, fechou. Um encontrou o outro. Agora, daqui pra lá, você tem o infinito das cores. Infinito. Enquanto você lembrar o nome delas, e tiver como comparar, porque também vai se perdendo. Por isso que tem 144 mil, para ter 12 mil de cada 12. Então aí você fecha a lógica de uma maneira mais... Mas não significa que não tenha muito mais nas abstrações ao redor. Que aí já é uma coisa que é quântica para nós. Porque em vez de considerar um só, igual ali no meio, para nós aqui, são escolhas de interação com o espaço-tempo. Então você vai ser vários. É um XY, você tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. São mergulhos, né? Mergulhos, exato. Aí isso também responde uma dúvida de muitos. Como pode ter tantos e nenhum? De onde veio e para onde vai? Como que tá vindo alma do nada e não acaba nunca? E as almas que voltam, como que vai voltar? Pessoas que nascem, né? Aí você entende a fração do degradê. Como que é a mesma e é muitas e sem deixar de ser só o centro. E como que você administra esse infinito de degradês? Porque na nossa época, que chamavam de céu, o quântico, a tecnologia, você na verdade está administrando várias possibilidades. Como experiências cognitivas no XY do espaço-tempo. Que vai ser você interagir com aquele momento. Para você reforçar a sua experiência, a sua referência, que é o que te mantém naquela sintonia de confiança com Deus. Você não pode esquecer também. Então você está sempre indo onde você está, para ser quem você é. Entende? Então você está indo lá nos demônios, para continuar sendo um anjo que não sai do lado de Deus. Tá entendendo? Reforçando. E essas coisas se fazem o tempo inteiro. São uma, que é ele mesmo. Se não tivesse o demônio ali, a gente se tornaria os demônios, né? É. A gente se corromperia. Exato. O processo impede que Deus caia de um lado ou de outro, porque na verdade ele já
Na verdade já caiu, não tem como não, né? O processo tá lá, mas ele viu, uma hora ele vê. O que eu sou, de onde eu vim, de onde eu... Isso como consciência. Por que tá sempre uma agonia e um alívio? O tempo inteiro, um lado e pro outro. Eu pisco, é o coração, é o fluxo, tudo é movimento. Tudo é movimento. A jornada de Deus, essa jornada messiânica, é justamente isso. É você densificar um lado e outro, se afasta da agonia e constrói alívio. Se afasta da agonia e constrói alívio. Aí você vai ter comparação. Aí Deus eu sou o que serei. Não tem como ele ver antes ou só depois. Ele é a soma do antes e do depois. Portanto, ele é o durante. E o nome dele vem daí. Inclusive, esse livro do nome dele explica tudo isso com detalhes. Né? Mas é isso, galera. Qualquer dúvida, vocês perguntam lá também, que é um assunto complexo. Às vezes fico medindo palavra aqui para não parecer muito esquizofrênico. Coisa que vocês poderiam entender, mas eu evito para não... Porque tá aberto, né?